Eu tenho que fazer, Sim. ele fazer a coisa certa na sala de aula. Sim. Porque tem muita gente que vem fazer o curso porque a mãe mandou, a avó mandou. Ai, não, porque Ah, é o dá que ela... dinheiro. É. Não, se ela chegou ali, eu tenho que fazer valer. O próximo passo seria isso, né? Assim, trazer ficar mais perto da minha audiência. Sim. Sim, legal. Isso. Porque eu percebi que eu comecei a crescer quando eu comecei a dar alguma coisa. E quanto mais eu dou, mais eu ganho. Bem-vindo ao podcast Donas. Eu sou a Verônica Ota, junto com a Mari Kawabata. Olá! E aqui você vai ouvir um bom papo com histórias de sucesso. E a Suzy Teruia. Olá, e por falar em histórias de sucesso, hoje a gente tá aqui com o chefe Unique, todo mundo chama ele de Unique, mas é Unique, gente, por favor, fala aí o nome dele direito. Unique. Unique, É. Unique, não é Unique, é Unique. Unique. 33 anos, chefe, Chefe de gastronomia. sempre chefe de Sempre sushi? chefe. Ou de cozinha no Culinária- geral? É, culinária geral, né? Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. E a gente vai ter um bate-papo gostoso, tenho certeza. Sim. E de que lugar, assim, você falou um pouquinho pra gente antes que veio do sul, né? Sim, eu nasci, lugar do sul? né? É meio assim, às vezes a audiência vai entender errado. Eu nasci em Ponta Grossa, né? Que legal. Nasci em Ponta Grossa, Paraná, né? Terra Roxa, né? Mas eu não sei o que é Ponta Grossa. Só nasci. Só nasceu. Migrei bebê ainda para Curitiba. Então eu me considero Curitibano. curitibano, né? Porque eu praticamente me criei lá. Se você me solta em Curitiba, eu vou em qualquer lugar. Agora se você me solta em Ponta Grossa, eu não sei nem se você chega lá. Né? Sim. Então eu me Entendi. considero curitibano. E o que motivou, assim, você a vir pro Japão? O que me motivou a vir para o Japão? Essa é uma boa pergunta. Primeiramente que eu sou assim um apaixonado pela culinária japonesa, né? E enraizado na colônia japonesa através dos avós da minha esposa, né? De ver as comidas, de ver aquela cultura, a minha paixão cada vez aumentava mais, né? E eu tinha na época no Brasil eu já tinha o meu restaurante, mas não era focado na culinária japonesa, né? E eu vi, né, nessa oportunidade de vir para cá um crescimento profissional que lá no Brasil muitas vezes eu não teria, né? Na minha época, só do Japão são 26 anos, você não crescia como chefe de cozinha, diferente de hoje, por causa dos programas, Ana Maria Braga, Masterchef, né? Hell's Kitchens, que são os programas assim de televisão mais implacáveis na televisão, virou moda, né? Se deixar o chefe de cozinha, ele vai de domar pra festa. Se botar, eu sou chefe de cozinha, né? Tá no ônibus, você cozinha, viu? Chama atenção, né? Então, eu não crescia no Brasil. E eu sentia a vontade de crescer, né? De pegar novos horizontes e aprender na raiz mesmo a culinária japonesa que eu estava adentrando, mas naquela época não tinha livros, né? A internet, eu sou do tempo do Motorola, né? Que não tem dúvida. Até eu brinco que eu tenho um problema na coluna por causa do celular. E assim, por quê? Colocava o celular no bolso, como nós fazemos hoje, era do tamanho dessa carteira aqui, ó. Só que ainda tinha que pôr a bateria, que também era grossa. E pesada. Você tinha que andar com uma bateria. Então eu sou da época do Motorola. O computador, ele era quase eu brinco que é uma máquina de lavar. Que ocupava todo o espaço em cima Aquele da quadradão mesa. de tubo, né? Então assim, não tinha referência, né? Porque a gente não escutava falar de grandes chefes, porque não tinha grandes programas, não tinha livros, né? Tanto é que eu lancei 2 livros já nessa necessidade de ter livros em português para os Que chefes do legal. Brasil poderem ler os livros, né? Técnicas, processos, né? De concepção. Eu falei, não, alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou começar. Alguém tem que começar, né? E eu vim pra cá, só que eu vim pra cá de início pra trabalhar como todo mundo, né? Vamos lá, vamos encarar. Né? Uma Aqui no Japão nós fábrica. somos operários, né? Sim. Sim. Ah, mas aí foi pior. Aí que eu me senti um passarinho preso na gaiola. Você já no Brasil não crescia, imagina aqui. Aqui tendo você que chegou cumprir e... horário, né? Cheguei aqui, aquela cidade escura. É verdade. Muito escuro. Cinza. Né? Muito escuro. Comida sem sal. Vou revelar uma coisa aqui. No primeiro restaurante que eu fui com meu cunhado, eu peguei assim, em casa, um envelopinho, um ticho.
Fui lá, peguei um pouquinho de sal. Porque quando eu cheguei aqui, ele levou a gente do aeroporto pra comer num chinês. Nossa! não acredito. Que comida sem sal. Já na segunda-feira, os gatos escaldados têm medo de água quente, né? Já peguei um pouquinho de sal e fui. Coisa de chefe. Já levei um salzinho, vou terminar de temperar. Né? Hoje em dia, não. A gente acostuma. Tanto é que eu falo, a gente, só que eu também estava crescendo, eu também estava amadurecendo. Sim. Eu precisava saber que o paladar a gente apura. Sim. Muitas pessoas hoje em dia me falam, eu não gosto disso. Todo mundo gosta de tudo. Aprende, né? É aprender a gostar. Eu não gosto de café sem açúcar, mas eu tomo, a gente aprende a gostar. A minha esposa só toma sem açúcar. Para algumas pessoas deve ser muito ruim. Né? Mas não, a gente acostuma. Quer uma coisa mais ruim que a cerveja? Todo mundo bebe. Né? Amargo, né? Muito gás. Então, assim, o paladar a gente apura. E aí começou aí a trajetória. O salzinho, né? Muito poucas pessoas, acho que talvez num dos meus livros eu contei isso. Né? Salzinho no envelopinho, não era envelopinho, era o tixo, né? O lencinho. E onde se ninguém perceber, eu jogava ali pra ninguém olhar, pra poder comer, porque era muito, pra mim, era muito sonsa. Né? Mas não, depois a gente vem entender que a culinária japonesa ela é harmonia, ela é natural, né? E é muito bom. O umami do natural. Sim. Então foi um grande aprendizado logo de cara, né? Já foi um aprendizado. E aí eu me senti aquele pássaro na gaiola. Fábrica, casa, fábrica. Eu falei, não, não nasci para isso, eu não estudei para isso, né? Eu falei, vou começar a empreender. Né? Porque eu tenho certeza que talvez vocês me perguntariam isso, mas eu vou responder. Chefe, o que é empreender na sua visão? E eu já vou dizer antecipadamente. Pode dizer. Empreender é criar algo novo todos os dias. Eu empreendo assim, todo dia eu crio uma coisa nova. Sim. E por isso que eu estou no mercado. Um chefe olho de fusca, né? Porque eu não sou descendente, a minha esposa é descendente, e eu vencer no Japão, né? Eu fui reconhecido pela TV Asahi como chefe estrangeiro que mais entende de culinária japonesa. Eu tenho o cacife de bancar uma reportagem numa TV desse porte. Né? Então, como que eles me acharam? Através do meu trabalho, que começou a falar mais alto. Porque quando a gente faz um bom trabalho, ele fala mais alto que o profissional. Ele começa a chamar atenção. E aí eu comecei, na época eu comecei a fazer frango frito. Olha, não tem nada a ver com sushi. Mas eu queria sair da fábrica. Eu fazia frango assado dentro de uma panela de pressão, porque eu não tinha um maquinário. E vendia onde? Vendia na fábrica, pro pessoal da fábrica. Tá. Só que eu falava que era frango assado. Só que eu fazia dentro da panela de pressão. Fica perfeito, fica igualzinho. Depois eu passo a receita. Pode passar. Fica perfeito, recheadinho. Então, né? A gente tem que se virar. Por isso que eu falei, tem que ser criativo. Então eu fazia e comecei, o pessoal começou a ter boa aceitação. E a pizza depois salgadinho, e foi pizza, e foi frango. E eu fui comprando meu equipamento, montei o buffet. Né? O primeiro casamento, o segundo, 15 anos, a gente começou a pegar respaldo, começou a pegar nome, e aí eu comecei a fazer cursos de sushi em prefeitura. Aqui tem muitas escolas que ensinam a fazer sushi. Comecei na raiz, porque eu acho que a gente tem que buscar na raiz o conteúdo, né? O embasamento na raiz. E eu comecei a colocar esse sushi no meu buffet. E as pessoas adoravam. Só que, como eu falei pra vocês, eu crio todo dia. Eu durmo pensando no que eu vou criar e acordo pensando no que eu vou criar. Eu sou assim, entendeu? Porque veio crise, e veio a enchente da Tailândia, veio tsunami, e se a gente não se renovar, se a gente não criar, a gente fica para trás e essas coisas sucumbem a gente. Por quê? O cliente se afasta, não vai gastar nessa época de crise. Isso é e aí verdade. o que eu vou fazer se eu só sei fazer isso? Se eu só sei fazer comida? Né? Se minha renda é só essa, Sim. né? Aí eu lembro que na época eu fiz o Steve Jobs, né? Que ele era vivo ainda. O Steve Jobs de sushi. Nossa. Comecei a colocar os makizushis enrolados na mesa, né? Depois a gente vê no meu site lá, eu mostro pra vocês. E você olhando assim, você, cara, eu Steve que Jobs, legal! né? Eu peguei os makizushis e fui colocando na mesa. Assim, Nossa! E aí eu pedi para um aluno meu imprimir uma foto dele. Eu falei, agora imprime uma foto e põe aqui pro pessoal olhar a foto e olhar o sushi. Né? E era sushi, eu fui encaixando um sushi no outro. Eu não rasgava o sushi. Eu fui encaixando o sushi. E aí você olhou. E aí teve uns empresários, na época eu fazia parte de um grupo de empresários, né? O Wow Entertainment.
E eles falavam assim, chefe, você tem que fazer curso para nós aprender. Eu falei, mas eu fazer curso não, dá muito trabalho ensinar, né? Não vou ensinar. E os caras no meu pé, faz um curso. De tanto eles insistir, não, seu sushi é bom, você tem criatividade, olha só os pratos que você cria. De tanto eles insistir, eu criei um curso, mas na época só para empresários. Então nós tivemos, que né, legal. Almir Rogério dos Reis, campeão asiático de jiu-jitsu, né? Aí tivemos 2 proprietárias de loja, aí tivemos um dono de supermercado, tivemos um dono inclusive ele voltou para o Japão, o Roberto Tuji, da pizzaria lá de Toyota, da Big Bell, né? Ele fez? Foram os primeiros alunos. Que né? legal. E eu aluguei um salão, comecei daqui e falei, vou ensinar o que eu sei. Né? Ficaram maravilhados, né? E até eu ficava assim, eu sou muito disciplinado e eu queria dar mais conteúdo, mas não tem horário, tem horário pra cumprir, tem que ir embora, o japonês é muito rigoroso, né? Eu falei, não, se eu continuasse, se tivesse mais alunos, eu ia fazer melhor. Na semana o telefone voltou a tocar. Foi a segunda turma, terceira turma, quarta turma. Nossa, que bênção. Quando chegou na quinta, sexta turma, eu falei, não dá pra mim continuar dando aula dentro de um salão. Né? Eu vou buscar, né, agora as licenças, porque aqui o pessoal, qualquer coisa quer te entregar, qualquer coisa. Não. Vai na coxinha, Eu que né, o gostosa, diga. vai ali, quer denunciar a sua coxinha. Então, agora eu vou buscar, né? Se for gostosa, então. Fui na prefeitura, busquei o que precisava para fazer, né? Buscar um lugar, né, para montar a escola. E assim, encontra muitas barreiras por a gente ser estrangeiro. Muitas barreiras, né? Principalmente eu que não tenho o japonês no nome, né? Muitas barreiras, aí eles dificultam, né? Que é 2 fiador com casa, né? Eu falei, poxa vida. Nossa. É difícil, como é que eu vou achar um japonês com casa, né? Tudo vai ficando mais difícil, vão dificultando, mas a gente venceu várias barreiras, a gente montou. Tá, aí eu vi a casa, liguei lá, tá pra alugar? Tá. Chegou lá com o cara olhando na minha cara, não tá pra alugar. Nossa, eles fazem isso, mas fez isso. A gente Né? Era pertinho da minha casa. Uhum. Aí falei, a mesma coisa quando eu comprei um carro também, foi por causa da mesma coisa. Cheguei lá, né? Não vende, não vende. Aí eu cheguei na loja meio assim, cheio já, né? Digamos assim, pra não dizer outra coisa. Mas Eu falei, outro vocês não. querem vender pra mim ou meu dinheiro é igual do japonês ou não é? Porque eu quero comprar, mas ninguém quer vender pra mim. Eu cheguei falando assim, da mesma forma quando eu fui na imobiliária e eu falei pro Nihonjin lá, pro japonês, vocês querem minto, o meu dinheiro é igual ao seu ou ele é diferente? Ele falou, não, é igual. Por quê? Não, porque todo mundo me fecha a porta, eu não consigo alugar nada, e aqui? Eu não quero perder tempo. Se você falar que o meu dinheiro não vale aqui, eu vou embora. Não, seu dinheiro é igual aqui. Eu falei, então vamos ver. Aí fizeram a manhã toda lá, que aqui é assim, né? A manhã toda. A resposta vem a semana que vem. Falei, Ai, senhor. É bem eu já assim sabia até. disso. Aí eu tava, né, fazendo meus afazeres, ligou lá. Ele falou, Ricardo-san, né? Fez assim, tipo um mistério, né? Eu falei, Wakaru. Honto ni Wakaru, né? Eu sei o que você vai dizer. Ok, des! Vira fazendo o gesto. Ok, des! Né? Falei, Honto mate, né? É verdade? Né? E aí deu certo, a gente pegou, só que assim, foi um rim, porque prêmio pra rua, tudo mesmo, que é só um aluguelzinho, não, nós temos que pagar quase 5 vezes mais. E aí eu cheguei naquele prédio assim, era gigante. Né? Falei, nossa, porque era só ia ensinar a fazer sushi. Tanto é que quando eu comecei a primeira turma, nós tínhamos uma mesa, uma barquinha, panela de cozinhar, era tudo gigante. Hoje não entra uma agulha lá. São 60 cursos. Nossa! Né? São 60 cursos, porque cada curso que entra novo é um equipamento novo. Né? E eu sou assim, uma pessoa tão chata. Você faz um curso e você tirou foto, se a gente vai fazer uma apresentação, pra mim já não serve aquela louça ali, tem que ter uma outra louça. Nossa! Pra pessoa se destacar. Porque não é só fazer a comida, tem que apresentar. Sim, a gente come com os olhos, né? Primeiramente a gente come com os olhos. Depois a gente come com... Eu costumo dizer que é ao contrário, a gente come com o olfato, que você nem abriu a porta, não viu nada. Você sentiu o cheiro. Que gostoso. Aí você entrou, olhou.
que delícia. Aí quando prova, você já não tem como tá ruim. É, Porque já foi a ordem, já foi o comando pro cérebro. sim, sim. Através do olfato, que tá gostoso, o visual tá perfeito. A hora que comeu, vai reforçar que tá bom, porque o cérebro já recebeu a ordem. E é a gente que comanda o nosso cérebro. E aí, assim, a minha esposa fala, não compra mais nenhuma agulha, porque não cabe aqui dentro da escola. E assim, quando não tinha aula, eu ficava dentro da escola arrumando, como se fosse uma casinha de boneca, arrumando, porque eu gosto de tudo muito organizado, muito limpinho, porque eu penso, e eu estudei para isso também, que quanto mais o aluno estiver confortável dentro da sala de aula, estiver num ambiente que ele se sinta confortável, ele vai aprender muito mais. Se ele chega num lugar, ele está acuado, ele está com medo, ele não vai conseguir progredir, não vai conseguir assimilar. Né? Onde Então, fica a sua escola? em Tocai, Tocai aqui Tocai. pertinho. pertinho, né? E aí agora nós estamos naquela de bagunça de novo, porque a gente está encerrando as atividades, eu só estou cumprindo a agenda, né? Que até fevereiro, na realidade, eu tinha que estar no Brasil. Aí eu proletei, eu vou embarcar dia 1 de março, porque ainda tenho compromissos. Eu tô com. Vai chegar um pessoal agora da Espanha fazer intercâmbio, né? Então assim, eu tenho que cumprir com a minha agenda. Eu não posso dizer, gente, eu recebi a proposta, eu tenho que voltar pro Brasil. Não, eu tenho que honrar o nome, tá só que eu aqui. não estou mais agendando. A partir de hoje eu não estou mais agendando. Então assim, as pessoas querem fazer, faz agora. Porque a gente já está dando, doando, né, vendendo, né? Isso aqui eu vou conseguir levar, né? A gente tem muito pouco espaço nas bagagens também, né? Vai o quê? Não Alugar dá um para levar, container? né? Olha, são muitos recursos, né? Porque lá é mais difícil pra você conseguir essas Sim, coisas, mas assim, não é? Filhos. Aqui não tem assim um container para levar. Você tem que cair na mão de pessoas que sabem o caminho do container e eles vão te vender caixas. Né? E essas caixas, cada caixa aí é um valor razoavelmente. Sim. Então assim, a gente vai ter que fazer uma escolha, né? Uma Isso balanceada vai, aí, isso né? não Pra vai. ver. Eu vou ter que levar umas 10 malas de excesso, porque. Porque tem É coisa que tem que ir muitos comigo. anos. Quantos anos você tá aqui? São 26 anos. É muitos Nossa, anos. Quantas 26 coisas a gente, anos. né? Eu já comecei a mudança, já foi um caminhão pro lixo de Cara, equipamento. É, Nossa. já foi um caminhão. E não mexi no container. Né? E assim, tem pessoas que perguntam, por que você não vende? A mentalidade do Japão é diferente, as pessoas não compram, raramente elas compram uma coisa usada. Ainda mais no meu ramo, que é tudo coisa para festa, para louça, alguma coisa até vende, mas alguma dessas coisas eu também quero levar. Né? Para me usar lá no Brasil, né? Para os meus cursos que não tem. Lá no Brasil a gente não dá valor a nada aqui. E dessa vez foi como se uma virada de chave. Eu dou valor para uma caneta aqui do Japão. Porque lá, R$30. verdade. Um Muito caro. bibelozinho, um copo, R$20. É, que você vai no Hackman e Aqui é compra. 10 centavos, né? Então assim, eu vou querer levar o máximo de coisas possíveis para agregar nas minhas aulas, porque eu quero levar os 60 cursos para lá. E na faculdade, né, nós vamos ter cursos rápidos, vamos ter oficinas gratuitas, workshops gratuitos, e aí teremos os 60 cursos, aí vai ter a graduação em culinária asiática, e aí vai ter o curso de gastrólogo de 2 anos e meio. Então a gente vai ter um leque Nossa, muito que grande para oferecer. legal. A pessoa que ir lá, eu quero ir só aprender a fazer gyoza, não tem problema, ela vem numa dessa, ela nem vai pagar, que vai estar num dos cursos gratuitos. Mas através desse curso gratuito, né, eu falo Vai que abrir é portas, que nem o né? Cupido quando a gente fica apaixonado. Ele deu a flechinha na pessoa, a paixão pela culinária, ela, não, eu quero mais. Tem mais tempo. sim. E aí ela começa a estudar. Né? Verdade. Eu já fui, inclusive, homenageado lá na faculdade com um almoço, né, de abertura oficial, e onde eu recebi o meu Donmar com o meu nome personalizado, bandana, calça, tudo personalizado já para assumir. Então assim, Que legal. eu falo para as pessoas, estamos chegando para levar a primeira faculdade de culinária japonesa fora do Japão e a primeira da América Latina, né? Muito e a incrível gente vai fazer isso, essa né? experiência, Que né? Como o legal. Brasil cresceu muito com a culinária japonesa, eu acredito que a gente, embora nós estamos bem longe do polo, né, que é São Paulo, né? Mas por que eu escolhi a região Nordeste? Porque também era uma região esquecida. Todo mundo me relatava, chefe, ninguém vem para o Nordeste, todo mundo vai para o Sul, todo mundo vai para São Paulo, São ninguém Paulo. traz nada de bom para cá. É verdade. Então eu vou levar. E aí, como eu tenho um grande Perfeito, apoio legal. lá, né, parceria com a mídia, com o consulado e os empresários, eu falei, não, então é aqui, como eu fui muito bem tratado, vai ser aqui que eu vou ficar.
A Tá, recepção. antes desse da faculdade, você já dava cursos. Sim, eu já ia pro Brasil todo ano. E como que surgiu Chegava isso de você começar a dar curso lá? Foi quase que um regresso, né? Porque eu vim pra cá pra ganhar nome, notoriedade e ser alguém diferente, né? Em 2014, eu fiquei sabendo, né, 2013 na realidade, eu fiquei sabendo que tinha um mundial de chefes no Japão. Eu, o quê? E eu ninguém sabe disso? O que eu fiz? Foi lá. Não falei nada, porque projeto a gente não pode falar antes de realizar. Senão o zóio grande cresce o zóio no seu projeto, ele não decola. Vai dizer que não tem futuro. Não, assim quando eu montei Você escola conta. aqui no Japão, todo mundo falava, não vai dar certo, você vai montar uma escola de sushi no Japão, vai lá, todo mundo faz sushi. É que nem no Brasil, você vai montar uma escola de feijoada, todo mundo faz feijoada. Aí eu falei, Boa. não, o meu coração falava, não, eu vou montar uma escola de sushi. Até que eu tive alunos japoneses e eu fui dar aula na faculdade do Sushi da Chiken. Fui Que como legal. aluno, depois eu fui contratado como sensei. Então, assim, a gente tem que quebrar paradigmas. Sim. E aí, em 2014, eu me inscrevi na calada, na surdina e tal, pra ninguém ficar sabendo, né? Aí, até fiquei estranho, porque Japão te ligar 10 horas da noite, a comissão organizadora me ligou 10 horas da noite, dizendo que nós tínhamos 200 chefes, eu estava entre eles, que eu estava nessa seleção, ia haver uma pré-seleção, né? Mas que eu era um candidato forte. Que legal. Aí eu, uau, olhei pro lado, mesmo ia dormindo. Não tinha nem pra quê. Pra quem que eu vou Vou contar. Não, eu queria fazer aqui, porque os meus projetos eu faço igual a galinha quando bota o ovo. Eu tenho que contar pra todo mundo. Fui eu que botei esse ovo aqui. Né? Não, a gente tem que delimitar o espaço da gente. Né? A gente tem que marcar o espaço da gente. Esse ovo aqui foi eu que botei, gente. É meu. É meu. Né? E agora, pra quem que eu vou falar que eu tava entre os 200 melhor chefe do mundo? Né? Que incrível. Ninguém começou a olhar no celular. Tem alguém online aí? Deixa eu cutucar. Mas tinha que ser alguém que eu Sim. contasse, mas que não me jogasse um banho de água É, fria, que te não- apoiasse. né? Na realidade, eu queria que alguém me escutasse. E não que falasse, nem Sim. que fosse positivo ou negativo. Né? Às vezes a gente só quer alguém que escute a gente. Sim. Verdade. Aí tá, minha esposa quando acordou de manhã, que eu já contei pra ela assim, eu falei, agora eu não sei se eu vou, não vou, porque era um investimento. Né? Hotel, Shinkansen, Sim. é uma semana lá, uma semana aqui sem ganhar. Sim. Né? E aqui nós estamos no Japão, nós somos horistas, a gente Sim, trabalhou, sim. não trabalhou, não ganha. Verdade. E aí ficou nesse dilema, né? O dinheiro falando, né? Será que eu Sim. vou? Porque eu lembro que na época, nessa brincadeira, eu gastei 154 mil ienes. Um valor razoável, né? Meio salário, Sim. né? Pra gastar num dia. Oh. Nossa, eu já pensei, tipo, agora um dia. Aí, assim, você fica pensando, né? Vou, não vou, mas eu queria. Né? Mas eu queria. Aí, a mesma coisa eu falo com as pessoas, quando elas desistem. Quais foram os motivos que te trouxe até aqui? Aí, se você vê os motivos que te levou até ali, aquilo ali te dá força. Né? Eu falei, não, fui eu que fiz a inscrição, fui eu que queria, fui eu que desejei, eu descobri. Né? Só que eu tenho que mostrar pra todo mundo. Caramba, e ser Eu tenho que mostrar selecionado pra todo ali mundo, nesses, né? Só que daí a própria a pessoa que ligou lá falou, olha, foi só uma pré-seleção, né? Só vão 30. Então, dos 200 você tá em si E na 30, tipo, realidade, já era, não, eu vou. Na realidade era 274 pessoas. 270. Eu acho que foi a edição que mais teve. E eu já tinha um pequeno campeonato de chefes aqui no Japão. Né? Só que eu nunca... esse campeonato ele veio 2 anos depois. E eu não registrei o meu. Nossa. Né? E eu acho assim, que às vezes a gente comete burrice. Eu cometi essa burrice. Porque o meu campeonato começou 2 anos antes da Copa Oficial do Japão. Hoje tem pessoas que dizem que eu plageio. Não. Então a Honda plageia a Toyota não.
todo mundo faz carro no meio maior e trazer um conforto para a pessoa. Eu faço o meu evento para trazer capacitação para os chefes, para mostrar a culinária verdadeira e levar um pouquinho do que eu aprendi, né? Só que eu não registrei, mas fui lá, fui participar. Dei a cara a tapa, treinei sozinho, né? Treinei o que eu assim, sozinho, né? Como atleta, né? Treinando. Se você não correr, você não vai conseguir fazer a corrida. Então eu treinava, né? E minha esposa me incentivou, não, vai, você tem que ir, você vai. Que legal, ela me incentivar, ela sempre foi o meu alicerce, né? Todas as decisões que eu não queria tomar, ela que me falou pra tomar e eu tomei, né? Até mesmo a que elas falou pra mim não tomar e eu tomei, quebrei a cara. Né? A gente tem que escutar muitas mulheres, eu escutei, né? Até eu brinco que ela é minha mãe de Ná, né? Falou, hoje em dia se ela falar não faz, eu não faço. Mas naquela época não. Aí eu fui, né? Imagina, Tóquio, tinha um iceberg assim no pescoço, grande, chefe, só tinha feras, pessoas renomadas, né? Aí meu nome saiu no jornal. Ai, que legal! E assim, naquela época, como era a segunda edição deles, eu fui como japonês. Porque era um campeonato Japão e eu morava no Japão. Então, eu fui como japonês. O meu passaporte é visto permanente residência. Então, eles me consideraram japoneses. Muita gente fala que no Japão não precisa de um estrangeiro. Não é questão de o Japão precisar ou não de um estrangeiro. As regras daquela época eram assim. Tanto é que hoje, não. Hoje é estrangeiro. O cara pode ser dupla nacionalidade, mas ele vai ser estrangeiro. Mas naquela época, não. Né? Uma sorte. O homem me ajudou. Porque pra mim... Só que assim, até o momento de eu chegar a competir, eu tava pensando que eu tava representando o Brasil. Tá. Na hora da competição, que eles vieram e colocaram um adesivo colado aqui, com a baita bandeirona do Japão, no meu stand, a bandeira do Japão, né? Junerico, estava escrito lá, que eles também escrevem errado, Junerico, na bandeira Junek, Junerico, Xerec, já me chamaram de Xerec, Junek, Xerec. Hoje a gente ri, né? Mas a gente que escuta, né? Não tá falando o seu nome, às vezes vem pejorativamente, às vezes vem sem querer mesmo. É que a pessoa não sabe, né? Às vezes. E aí. Mas como foi japonês, tudo bem, né? Japonês pode, Junerico, né? Aí, porque assim, eu preferia o Junerico do que Ricarudo. Né? Porque Ricardo. Sim! Ricarudo! Eu já tenho trauma de ser grandão. Né? Eu já tenho trauma de ser grandão. Não tem um sapato bonitinho que serve. O domar tem que ser uma lona de caminhão. Tudo tem que ser grandão. Aí vem falar Ricarudo? Não. Vai Junerico mesmo. Vai Junerico. E aí teve as competições, né? Teve os seminários, teve o Kurobi, as proficiências lá deles, e a gente foi passando. E aí, o principal, que na época era 2 competições, né? Até hoje é 2 competições, mas eram 2 competições importantes. Primeiramente, era a competição Edomai Sushi, que é o sushi tradicional, né? Pra ver quem sabe, quem faz, quem manda bem. O sushi tradicional, e aí depois no segundo dia era a competição do sushi criativo. Mostrar o que você está fazendo no seu país, como que você está trabalhando, e a junção desses 2 campeonatos saía uma nota só. Né? Aí veio a competição, e a pressão. E Nossa, eu imagino, né? Na época foi a IPC fazer a cobertura lá. Que legal. Eu sei que eu fui o primeiro chefe a terminar, né, as provas. E aí a imprensa já veio em cima de mim e o juiz gritou lá: se eu falar com a imprensa, você está desclassificado. Eu não respira, não nada, né? E a imprensa querendo falar, e eu falei: vocês vão me prejudicar. Dando risada, assim, depois, né? Aí saiu o resultado, e o resultado saía assim, ó. Você acabava a competição, você ia lá pra frente, chamava todo mundo lá, o juiz vinha, julgava,
E a gente tudo em forma, igual um soldado lá, e em cima da gente tinha um telão. Você não via? Não via. Ai, que Não ansiedade via. pra ver. Aí eles lançaram no telão, né? E aí o povo, a plateia toda, já tava vendo os resultados, Sim. primeiro, segundo, terceiro, quarto, tal. E a gente sem saber o que tá acontecendo. Ai, meu Deus! E aí foi uma pessoa junto comigo que ficava fazendo assim, o que ele tá fazendo assim? Segura essa onda aí, né? Começaram a falar de trás pra frente, né? E o meu nome não tava no último. Falei, bom, né? Opa! Não tava no último, né? Isso aí já é um bom sinal, né? Aí tá. Fui vindo assim, né? De 30 pra trás. 30. Nossa. Caramba, muitos nomes. Eu achava eu. 29, 27. Nossa! Não. Foi. E você não acredita? No quinto, eu já tava quase fazendo xixi ali. Né? Emoção. Muita emoção. Xixi por quê? Você fica muito tempo lá, você não come, não vai no banheiro e toma água. E aí você tá ali se segurando. Né? São muitas emoções. Sim. Né? E às vezes eu sou psicológico e fica meio que mexido, né? Aí veio o quinto lugar. Tá? E aí te contar uma historinha agora, antes de dar o veredito final. Né? Um dia antes, nas competições lá, o presidente, né, ele praticamente mandou eu raspar a barba. Nossa. O japonês não gosta de Não barba. gosto. Né? E a maioria dos chefes não tem barba. Né? E eu falava, E aí? agora? Rapo no rapo. Isso aqui é minha identidade. Sim. Né? Se eu raspar, vou falar bundinha de nenê, né? Mas fica parecendo outra coisa. Mas se eu falar outra coisa, as pessoas vão me criticar. Né? Mas se falar que Acaba sendo sua religião, eles pedem pra minha deixar. religião, Aí eu pensei, raspo no raspo. Fomos dormir. Né? E aí eu lembro na cabeça, não vou raspar. É minha identidade. Eu sempre aprendi que nós temos que ter uma identidade positiva. Se a gente quiser alcançar o sucesso, a gente tem que ter uma identidade positiva. Né? Eu falei, essa é a minha identidade positiva. O único que eu construí é a identidade positiva. Né? Eu não vou raspar. Moral da história. O terceiro lugar raspou. Eu fiquei em quarto, com um ponto atrás dele. Nossa! O terceiro lugar Ele que raspou. ocupam... Porque assim, tudo bem que eu fiquei entre os top 10, né? Mas pra mim, estar entre os top 10 é muito pouco. Porque o pódio só tem 3 lugares. E na realidade é só um que conta. É só o primeiro. O primeiro é primeiro. Né? E eu lutei por aquilo. Né? Por causa de um ponto, por não ter tirado o cavanhaque, eu fiquei, né, em quarto. Né? Aí você já fica meio que desmotivado. Né? Aí você já, puxa vida, atravessei o mundo. Né? Mas caramba, Ninguém vai cheguei chorando, nos 5, né? nos 10, né? Os top 10. Dos top 10 E aí fiquei, eu no já acho que é quarto lugar, incrível. né? E aí, assim, pra mim foi frustrante. Sei. Liguei chorando pra minha esposa, ela falou, não, amor, quarto, 270 chefe, teve as eliminatórias, foi 30 pra final, a semifinal, você ficou, você passou, né? Foi o primeiro que terminou, né? Tudo, a gente viu lá na imprensa, tudo em cima de você, né? Aí tá. Aí teve outro dia de competição. Aí você já não estava mais motivado. Né? Aí você vai, pô, né? Por causa do meu cavanhaque, tudo que eu fizer por causa do meu cavanhaque, eu nunca vou chegar lá. E esse... E aí, isso aqui, esse aqui é o logo da escola, É o né, que logo. eu levo sempre comigo no legal. peito, né? E já falo sobre isso aqui, ó. E aí, na competição final, que foi o criativo, como eu não morava fora do Japão, eu não fiz nada de criativo. Aí, na pontuação final, eu fiquei em 12º lugar. Mas na competição importante, que foi a maior, que é o Ida Maizushi, foi 4º lugar. Foi uma grande vitória para nós brasileiros? Sim. Porque ninguém sabia que existia um Mundial. Depois que eu fui pro Mundial, que eu dei entrevista pra Globo, pra IPC e para outras do mundo todo, né? Inclusive, eu fui chamado para fazer uma entrevista pela TV Asahi, eles foram lá na escola, tudo. Nós tivemos depois, acho que uns 3 anos depois, um brasileiro
figurou em primeiro lugar no ranking mundial. Que Então, assim, legal. mas fui o precursor. Sim, Fui eu sim. que abri a porta, porque se eu ficasse calado e não tivesse, né, botado o ovo, hoje em dia é um sonho de qualquer chefe Sim, participar. pro Mundial. Só que daí, o que eu fiz? Eu fui pro Brasil, fiz lá a primeira campeonato em 2014 e registrei. Porque depois eles tentaram vir registrar lá, né? Vieram tentar registrar e não conseguiram, porque o Instituto de Marcas e Patentes só aceita um registro. Né? Então, assim, eu registrei de trás pra frente, de cima pra baixo. Aí ninguém Pra copia. Não vão clonar. Sushi é meu. Então, graças a Deus, eu não comi bola lá no Brasil. Então, a minha Copa no Brasil é oficial. Né? Que legal. E aí, como eu falei pra vocês, como a gente começou a nossa entrevista, eu sou uma pessoa que eu crio todo dia. Né? Eu sou empreendedor, criar todo dia algo novo. Né? Aí eu montei a primeira delegacia de polícia de sushi do Japão. Como que funciona Como essa que é isso? delegacia? Como que é essa? A gente montou a primeira delegacia de sushi. E por quê? Tem muita gente que não entende, né, o Sushi Policy. Né? Montei o Sushi Policy e o Ashoku Policy, que é a culinária japonesa, a polícia da culinária japonesa. Como a culinária ela está muito assim, como posso dizer, mal feita nos outros países, está meio que bagunçada, né, para não dizer nomes pejorativos, a gente tem que pensar muito antes de falar. Eu quis fazer uma coisa assim que remetesse, que fosse autoridade porque as pessoas têm medo de quando faz as coisas erradas, tem medo da polícia. Né? E eu pensei, Sushi Policy, as pessoas têm medo de fazer a coisa errada, vai começar a fazer a coisa certa. Hoje em dia a gente não tem peso nenhum, é só um braço institucional, é só uma escola. Né? É tipo como se fosse uma escola dentro da minha escola. Sim. Né? O Sushi Policy. E a gente começou a ir pro Brasil com o método Sushi Policy, que daí ele virou método, que é um método que eu desenvolvi de ensino. Né? Então hoje em dia, além de ser um braço da T International, né? Ele é um método de ensino, onde eu forço os alunos, né, a aprender, tem como tirar deles a essência de cada um. E fez um sucesso no Brasil, né? Hoje em dia ninguém sabe ainda, mas já virou associação, né, no Brasil, né, legalmente. Que legal. E a gente vai buscar cada vez mais respaldo, né, com as nossas articulações, né, com as nossas pessoas que acreditem no nosso trabalho, porque a culinária, as pessoas no Brasil, desculpa falar, não encara como muito sério, porque a gente brinca de casinha quando é criança, né? Comidinha, então vem fazendo de qualquer jeito, e a hora que vai para o restaurante, muitos não vão buscar capacitação, acha que dá para fazer de qualquer jeito. Verdade. Mas tudo que a gente põe na boca, se não for feito dentro do padrão higiene e nutrição, pode matar. Né? E ainda mais a culinária japonesa, que ela é crua. Os cuidados têm que ser redobrados. Né? Por causa da ordem parasitária, bactéria, né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado. Então, assim, se eu vou para o Brasil levar técnicas, vai facilitar a vida dos profissionais de manipulação, de conservação, de higiene, até mesmo de montagem de prato, de apresentação, né? Porque o sushi, menos é mais. O pessoal lá no Brasil coloca taça, daikon, forma de águia. Nada contra, mas eu acho que o sushi ele tem que brilhar sozinho. Ele é o artista principal. Ele não precisa de coadjuvantes. Né? Quando a gente pensa em sushi, nos remete a comida saudável, harmonia, longevidade. Aí no Brasil frita o sushi. Não tem longevidade se fritar o sushi. Né? Mas tudo bem, se tem quem coma, eu falo assim, gente, pode fazer de tudo. Se tem alguém que coma, só não pode falar que aquilo ali é um sushi, que ele sai tudo fora dos padrões o meu marido do fica sushi. revoltado com isso. Com esse sushi aí que não é sushi. Né? Aí a gente vem pra cá, a gente come um sushi de verdade, com harmonia, o chefe estuda vários anos pra fazer, Sim. né, estudar sobre o arroz, sobre o tempero, sobre os peixes, aproveita a sazonalidade e vai pro Brasil e o pessoal só usa salmão. E frita, e põe Nutella, e põe morango. Ai, nossa, é muito estranho isso. Eu acho muito estranho. Geleia. Mas Coloca assim, geleia. geleia de maracujá. Sushis doces. Aí, Esquisito. muitos chefes às vezes vão ver eu falando assim, mas eu sempre fui muito sincero, né? Eles se escondem atrás da Fusion, né?
A Nouvelle Fusion vem do Paulo Bocuse, né, que é um grande chefe que inventou. Mas o que é a fusion? É você pegar técnicas de uma culinária e sazonalidade de um país e juntar. Então usa a técnica japonesa com a sazonalidade brasileira, o peixe brasileiro. Isso aí é fusion. Né, porque está usando técnicas japonesas para fazer o sushi com o peixe do Brasil. Agora, você pegar Nutella e passar em cima do peixe, né, Nossa, e pôr gente. Ai, creme gente. cheese É. com sucrilhos em cima, isso aí não é fusion, é confusão. Maravilhoso. É confusão. Delegacia da polícia, assistir. Todos nós temos um livre-arbítrio. Né? Sim. E aí, até hoje, eu falei numa das minhas aulas, né, que 99% dos chefes, eles culpam os clientes que comem sushi, que só quer comer salmão. Aí eu falei, não, são 99% dos chefes que são os culpados que só servem salmão. Depende da visão. Né? Ele só serve salmão, então ele vai acostumar com as pessoas a comerem salmão. Sim. Aí a pessoa não quer comer outro peixe. Né? O atum mesmo, porque tem cara de bife, né, que não está frito. Não, eu falo, a peixaria ela não fecha. A gente come peixe. Né? Então a gente está acostumado a falar de peixe. Então se eles não fossem apresentar só o salmão, a gente podia trabalhar com a nossa sazonalidade, o sushi ia baixar o valor, porque hoje em dia você vai no restaurante de sushi, muitas vezes fica um rim, né? Fica um rim lá, eu sempre brinco, né? Onde que é a sala na hora de pagar a conta? A mãe de sala? Pra tirar o rim, né? Pra pagar a conta. E aí eles dão risada, mas é uma verdade. Né? Então, e aí, se alguém não fizer nada, e a nossa sazonalidade? Nós temos uma costa brasileira gigante. Outro dia eu dei uma aula, todos os peixes, que a maioria dos peixes do sushi tem no Brasil. Muita gente não sabia. Que tem o carapau, que tem o tai, que tem, né, que tem o linguado. Por que não usar a sazonalidade? É muito mais barato. Né? E assim, vai de concepção. Então por isso que eu falo, o conhecimento se faz necessário para você fazer as coisas certas. Por quê? O errado, ele vai continuar sendo errado mesmo que todo mundo faça. E o certo, ele vai continuar sendo certo mesmo que ninguém o pratique. Então, e é através do conhecimento que as amarras, as viseiras da vida vão caindo e você vai enxergando a culinária de uma forma diferente. Eu não sou perfeito. Eu, quando cheguei no Japão, eu também fazia coisas erradas, porque eu acreditava estar certo. E aí vim pra cá, vi toda essa grandiosidade, esse país. Então, assim, eu acho, em primeiro lugar, que a gente tem que respeitar um país e uma culinária. Vocês iriam gostar de você vir num restaurante japonês e vir uma feijoada com amendoim? Ia ser muito estranho. Ia ser estranho, né? No mínimo estranho. É verdade. Né? Ou então fazer uma feijoada, o cara colocar leite. Aí o japonês fala, não, mas a minha feijoada é assim. O que você vai pensar? Não entendo nada. É pior. Né? A mesma coisa o japonês quando vê um sushi desse assim no Brasil. Você não entende nada de sushi. Sim. Né? Mas se propagou. Sim. Né? Então, é difícil tentar consertar a casa? É difícil. Mas se alguém não tentar, né, nunca a gente vai sair do mesmo lugar. E todo crescimento, por menor que seja, ele é um crescimento. Então, assim, ou ainda ontem eu falei na minha live, se uma pessoa com a minha aula ficar impactada, para mim já valeu. Sim. A minha missão já está cumprida. Porque hoje sou eu 1, amanhã somos 2, depois somos 3, depois somos 4, e em breve a gente pode ser uma multidão, uma população. Então, assim, compartilhar conhecimento. Né? Eu sou um professor de paixão. E os seus filhos tem habilidades para culinária? Olha, Ou ninguém herdou esse dom aí? nem todo mundo é perfeito, né? A minha esposa é da culinária também, né? Ela é chefe patissier, né? que Ela legal. faz doces e sobremesa, né? Uau. Os meus filhos trabalham com a gente, trabalhavam no buffet. Sei. Né? Outra vontade. Meu filho fiz ele fazer o curso de sushi, né? A minha filha desde pequeno, quando ela era pequenininha, ela perguntava o nome dela, né? Fala seu nome pra eles. Mini Chef Unique. Ai, que linda! E hoje em dia eles querem fugir da cozinha, entendeu? Eles não querem saber.
né? Lógico, todo mundo tem as suas escolhas, As suas paixões, suas né? opções. Mas às vezes eles vão dar uma volta enorme Pra voltar pra lá. depois pegar ali e falar, caramba, meu pai deixou esse legado pra gente e a gente Sim. demorou tanto pra ver essa realidade. E eles estão indo Né? com vocês ou vão ficar? Não, eles vão. Eles A vão. família tem que estar junto, né? Apesar de eles são legal. adultos já, né? Aham. Meu filho tem 27 anos, a minha filha tem 17 anos, mas assim, eu fiz a opção pra eles. Se vocês quiserem ficar, vocês podem ficar, mas eu queria que vocês fossem, né? Que Acho legal. por momentos assim como nós viemos pra cá. Meu filho veio com um aninho pra cá. Na época ninguém trazia criança. Bonitinho. É. Na época ninguém trazia criança, ou deixava criança. Aham. Então, a gente conhece muitos casos, né? que de fica. pessoas Seus que pais, né, deixaram, Suzy? que deixaram os filhos, né? Aham, Então, assim, falei pra eles, eu gostaria que vocês fossem, né? Eu quero aham. estar junto com Com vocês. todo mundo. A gente, como todos nós temos visto permanente, a gente vai tentar 5 anos. Aham. Voltar Em de 5 novo. anos, só que eu aham. falei pra minha esposa, né? 5 anos, eu não vou querer voltar. Porque se eu já tô só o pó da viola agora, daqui a 5 anos eu vou estar pior, ainda não vou querer voltar. Então, vamos, né? Assim, na sua carreira, teve algo assim que no começo que fez você deslanchar? Tipo, sabe? Ela tá seguindo, aconteceu algo que isso que você te Então, colocou ó, lá. O Mundial. O Mundial, porque assim, eu não sabia, embora eu já tinha a minha escolinha, né? Mas eu não sabia, na época, assim, o poder, inclusive, da mídia, da internet, né? Porque você projeta muito, você ou afunda você ou levanta você, né? Quando eu fui pro Mundial e fiquei entre os top 10, né? O meu nome espalhou pelo Brasil, eu dei entrevistas para outras televisões de outros países, tive oportunidades de dar entrevistas onde eu fui reconhecido como chefe estrangeiro que mais entende de culinária japonesa, que para mim foi um troféu também. Então, em 2014 explodiu, né? E aí depois vem uma avalanche, né? Você tem que saber digerir tudo isso aí. Aí veio o primeiro livro, que é o Shokunin, voltado para chefes, todos eles escritos no Japão, montados no Japão, só foram rodados no Brasil, né? Mas também já ganhou o mundo, porque foi para Grécia, Estados Unidos, Bolívia, para Que Itália, legal. né? Legal. Aí depois veio o Foodland and Sea, né? Que é comida, terra, céu e mar, né? Que era para ser uma coletânea de 4 livros que ia emendar ia fazer um atum. Só saiu a cabeça do atum, aí depois veio pandemia, porque são projetos caros. Sim. Né? Aí o meu livro foi pirateado, número 1, né? Mais de 20 mil cópias. Então, assim, tudo isso dificulta, né, projetos futuros. Né, que é um dinheiro que não entra aquele caixa. Né? Então, assim, o Brasil ainda apoia a pirataria, apoia essas coisas, né, que não deveria ter. Né? Aqui no Japão a gente não tem, assim, escancarado, né? Mas a gente sofreu com isso. Né? Até hoje eu não vim com os meus bottoms, né? Que a gente tem os pins. Até os pins de merecimento que os meus alunos ganham já foi pirateado. Nossa! A gente só conseguiu identificar Caramba. porque estava escrito errado. Nossa! Que era muito parecido. Aham. Era muito parecido. Ele estava instituto, estava instituto. Não tinha o, Ainda não faz tinha o errado. S. E a pessoa ela não tinha logo, ela não colocou a logo daí. Mas o PIN era idêntico. Nossa! Né? Então, assim, pra você ver aonde chega, né, as pessoas, Que né? absurdo. Assim, Durante todo esse tempo, conta pra gente um momento assim, de algo que aconteceu que você falou, não tô acreditando, que você ficou verde. Momento assim de tensão, de apuros. de apuros, isso é difícil. Hein? Eu fiz um casamento, né, para quase 300 pessoas. E uma equipe minha foi para um lado e eu fui com uma equipe para o outro lado, em Shiga. E o casamento rodando, né, que levou tudo, né, sobremesa, bolo, comida, tudo sushi. Veio uma pessoa lá falar, chefe, a comida está estragada. E o que você fez? Você como Primeiramente ela falou cozinheiro e eu já fiquei morto da vida. Ô, cozinheiro! O jeito que falou, cozinheiro! Né, que quando você, qualquer pessoa falaria, ô chefe, né? Cozinheiro, já viu, né? E vazou. Nisso, daqui a pouco quando eu olho lá na frente, aquele negócio só brilho que vem vindo assim na frente, né? Não era um cometa, era a mãe, né?
tudo cheio de lantejoula. Não é um cometa ali na minha direção. É a mãe, o noivo, a noiva, Nossa. o pai. Chefe, a comida tá estragada. Nossa. Eu falei, ferrou de gozaimasu. Aí, ia passando um garçom aqui com a bandeja de carne, né? Eu pandei ele parar. Para aqui. Porque no meu buffet, sempre foi assim. Eu provo tudo antes da festa. Eu chego e falo, olha, fulano, prepara um prato pra mim com um pouquinho de tudo que eu preciso saber como que tá a comida. Às vezes, né? Sol, calor, Sim, né? As coisas pode acontecer. Falou em cima, alguém pegou com a pontinha no dedo, sei lá, alguma equipe na equipe. Aí falei pra dona da festa, se ela pega aqui, experimenta. Ah, ué, tem que comer. Experimenta, pega aqui. Não vai matar. E vamos lá pra cozinha. Aí chegamos na cozinha, mandei abrir todas as panelas. Falei, traz aqui talheres aqui que a gente vai experimentar panela por panela do que foi servido. E fez aquela fila indiana lá. Noiva, mãe, pai, noivo lá. E eu só olhando, né? Acabou a minha carreira aqui, né? Acabou a minha carreira. Aí tá. Realmente não tem nada estragado. Falei, quando a senhora foi fazer o orçamento da festa, né? Eu falei pra senhora, qual o perfil dos seus convidados? Eles comem chuchu com arroz? Ou eles comem uma comida mais sofisticada? Ela falou que comia comida mais sofisticada e a senhora pediu uma carne com molho inglês, né? Um escalope. Eu falei que talvez não agradasse. Não conhecia o molho inglês, ele não agrada muitas pessoas. Sim, né? sim. Ai, chefe de Deus, dá pra você falar lá no microfone que a comida não tá estragada? Ai, meu Deus! Pobre querido. Não. Aí, você queria matar eu, a bordoada veio ali. Gente, pegar o microfone e ir na frente de 270 convidados Ai, meu Deus. e se justificar por uma coisa que não existe, Aham. né? Os donos da festa provaram, né? Mas sempre tem um espírito de porco no meio da festa, né? Todo mundo tem. Aí tá. Falei, meu Deus, me ajuda, né? Me dá sabedoria agora. Pra mim não fazer nada de errado, né? Porque faca é o que mais tem na minha cozinha. Ó o perigo. Fui lá, peguei o microfone. Ah, você foi? Fui. Gente do Né? céu. O que você, né? Eu tenho que ir. Tá Ficou pagando, verde né? mesmo. Peguei o microfone, cheguei lá, senhoras e senhores, aí, imagina, 2 metros de altura, né? Um juneque desse tamanho. Juneque. Chapéuzão, né? Torquiblete, me deixa mais alto ainda. 2,5 metros. Senhoras e senhores, eu sou o Ricardo Yunick, tenho 30 anos, né? Na época eu não tinha 30 ainda, quase, né? Falei lá, 25 anos de... Vai ficar muitos anos. 25 anos de gastronomia, né? Fui convidado para fazer o banquete de hoje aqui, dos senhores, e todo mundo olhando assim, né? E chegou tristemente aos meus ouvidos, né? E aos ouvidos dos meus patrões, que são os anfitriões da festa, que a comida ela não está boa, que a comida ela está estragada. Não tem o que eu fazer se a comida estiver estragada, né? Foi um erro muito grave, né? Mas como eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta, não mostrar o pau, mostrar a cobra morta, eu vou passar de convidado em convidado para olhar olho no olho e ver como que está a comida que os senhores estão se servindo. Senhora, como que está a sua comida, o seu prato de comida? Oh, está maravilhoso, divino. Nunca comi uma coisa tão saborosa. Senhora, como que está o seu prato? Né? Eu já vi que a mulher já tinha lambido o prato já, né? Mesmo assim, você fez questão de fazer a Como que está? pergunta. Não, o seu prato. Nossa, que comida divina, comida dos deuses. Ai, meu Deus. E eu fui. Tinha umas 40 mesas, aquelas mesas grandonas. E eu fui mesa por mesa. A minha equipe chorava lá no fundo.
se via que o pessoal estava emocionado, pela sinceridade como encarei a situação. Aham. Né? Terminei a última mesa e falei, e agora, cadê a pessoa que falou que a comida Tá estava estragada. estragada? Ela que se manifeste, que eu quero perguntar para ela. Assim como ela falou pros donos da festa, eu quero perguntar pessoalmente. Sim. Cadê você? Sumiu. Não apareceu. A senhora não lembra quem falou pra senhora? Ai, eu nem sei, era um zum, 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 zum. Ah, Gente. Então, do senhoras e céu. senhores, muito obrigado. Não deixem de desfrutar do ganache, que é uma das nossas especialidades. É uma sobremesa francesa. Não deixem de degustar o ganache. E qualquer coisa, eu estou no meu local, né, que é a cozinha. Né? Bon appetit, né? Continue no banquete. Sai pra lá da cozinha, daqui a pouco vem a noiva, vem o noivo. Ai, chefe, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Mas quem que falou que eu vou embora? Você não vai embora? Falei, não, eu sou Gente, profissional. Meu Deus! A gente achou que o senhor estava tão humilhado que o senhor ia largar tudo e ir embora. Eu falei, humilhado eu tô. Mas eu não vou largar tudo porque eu sou um profissional. Sim. E a noiva veio, se abraçou e chorou. O noivo veio, se abraçou e chorou. E olha, foi assim. E a minha equipe chorando. E você conseguiu Então, isso aí foi uma coisa, né, na minha carreira que aconteceu 2 vezes isso. Nossa. 2 vezes. Né? A gente que trabalha com o público está suscetível a não agradar todo mundo. Sim. Né? Sim. Mas eu não esperava que viria assim, né, uma ofensa, né? Tanto é que ninguém passou mal depois, porque às vezes uma comida a gente fazer mal, às vezes uma semana depois. E muitas vezes não é a comida, às vezes é uma mão, é o tato. E numa outra festa, eu tava lá fora, né, que eu saí pra fumar, que eu tenho esse vício, o cara falou, era uma festa de bolivianos. O cara falou, chefe, a sua comida tava azeda. Na lata, assim, ó. Sua comida tava azeda, o arroz azedou. Nisso chegou o dono da festa. Né? Eu falei, Rock, esse senhor está falando que a comida estava estragada. Estava estragada, é culo dele, ele comia comida, uma comida gostosa, eu que topa. E xingou o cara. Tá pensando que você é o quê? Né? Eu comi da comida, tava deliciosa. Dono, falei, mas ele tá falando. Então, o cara fechou, arrasou. E eu falei, o pior é que não tem nem provas mais, porque eu comeu tudo. Né? Então, assim, sempre tem pessoas que às vezes querem puxar o seu tapete, né? Pra você não sempre tem. atingir o seu sucesso. Né? Mas se você tem Deus no coração, você faz a coisa certa, você não precisa temer ninguém. Eu sou filho do dono, não temo ninguém. Né? Muito Filho, bem. quem é filho do dono do mundo não precisa ter medo, né? Aham, sim. Caixinha, que dentro dessa caixinha tem alguns acessórios. Ah, E o convidado tem que vender um desses acessórios. pra quem? Você é bom de venda? Você é bom de Eu venda? vendo qualquer coisa. Ai, Se chama Saia Justa. Então, voltando aqui pra Saia Justa, a gente deu um... Mas é muito fácil. eu também acho que você vai tirar de É letra. muito fácil. Bem, Eu não ia te entregar esse, né? Ah, Mas... porque eu acho que tem a ver um pouco com o que ele faz. É um hashi sozinho, gente. É, não só tem um. para o hashi. Não só tem, você um tem que hashi. vender ele sozinho. É. Tem que vender. Como vender esse hashi, que é um hashi sozinho? Porque, sabe O pessoal tem que comprar em ideia. Sabe o que acontece? A gente tá tendo muito contato com pequenos empreendedores, aqueles que estão começando. E a maioria sabe fazer um excelente trabalho, mas não sabe Sabe como vender. vender aquele excelente Tem trabalho. dificuldade. Então a gente criou esse Pensou, quadro é isso. para ir tirando dúvidas daquelas pessoas que não sabem vender aquilo que produz, né? sim. Pra Então- incentivar e pra pessoa também ter uma inspiração. Às vezes ela tem um Inspiração. produto e não sabe, né? Como pode. Aí ela vendo, você vendendo e fala, nossa, é verdade. tira Podia algumas fazer assim. Mas sacadas. assim, eu faço isso, eu faço dinâmicas. Que Assim, legal. semanalmente com a minha equipe e com os meus alunos. Ah, que Né? legal. E a gente, uma das dinâmicas que sempre acontece no final de ano, né, que é quando as pessoas estão assim propícias a comprar, a gastar, a presentear, né? Aí eu ensino eles a vender abacaxi, né?
como que eles venderiam um abacaxi, né? E a pessoa ficasse contente com o abacaxi, de receber um abacaxi de presente. Porque o abacaxi ele é pejorativo como um troféu para perdedor. Troféu abacaxi! Né? É um prêmio de consolação. Né? E aí, se o empreendedor conseguir vender o abacaxi, né, e o cliente ficar contente, como que ele venderia aquele abacaxi, né, eu falo, vocês vão conseguir vender qualquer coisa dentro da empresa de vocês. Vocês vão conseguir se destacar nas piores crises com o produto de você. Se você tem um produto bom de qualidade, pode vir a crise. Você vai, é aquilo que eu falei, todo dia eu me renovo, todo dia eu crio uma coisa nova porque eu sou um empreendedor. E para mim, empreendedor é criar algo novo todo dia. Né? Então eu tenho essa concepção e essa concepção eu passo para as pessoas. Né? Aqui, ele é um hash. Né? Como que eu venderia ele? Né? Que ele é um hash personalizado para pessoas que gostam de coisas diferentes. Né? Ele pode tanto ter as personalizações com as cores da sorte, né? Que o Japão é muito simbologia, né? E no Brasil também o amarelo, o desespero, o vermelho, paixão, né? Pode simbolizar com as cores da sorte para trazer a gente atrair coisas boas enquanto estiver comendo, ou como pode personalizar o nome da pessoa que você ama no hash. Então, o nosso diferencial é entregar para você um hash personalizado. Objeções. Eu não vou usar ele para comer porque só tem um. Mas você pode... Bem, o hash ele é versátil. Tá? Para você que não gosta da culinária japonesa, mas você gosta das coisas japonesas, você pode aprender o cabelo. Eu falei que nós usamos. Né? Pode ser um acessório, né? Que as mulheres de quem Quanto tem custa? cabelo comprido, né? Quanto custa? Olha, se você comprar 2, você ganha 1. É 1. Compra 2, você leva 1. Gente, ele vendeu! Maravilhoso! Parabéns! Perfeito. No PNL a gente estuda isso, né? Pseudoneurolinguística, né? Você pensar, tá um passo à frente. Então, quando acontece uma situação desagradável, ou acontece uma crise, a gente tem que estar um passo à frente. Né? Porque eu sempre tive comigo, e eu sempre me destaquei nos serviços que eu passei, porque eu procurava estar um passo à frente. Quando eu trabalhava, por exemplo, na fábrica, eu trabalhava junto com o dono. Então, ele estava fazendo as coisas, eu estava olhando. Quando ele ia precisar de alguma coisa, eu estava com ela na mão. O cara me olhava assim, caramba, você não existe. E aí, ele sempre queria que eu ficasse olhando ele. Ele me tirava do serviço dele, do meu serviço, para ficar junto com ele ali, para dar esse apoio, porque eu tinha, tipo assim, vamos dizer assim, a visão ali não alcança. Então, se ele fosse pregar um prego, ele ia precisar de um martelo. Então você já pegava Eu já o ia lá martelo. pegar o martelo. Quando ele ia falar, Jumbo, me chamava de Jumbo, traz o martelo, eu já tava com o martelo. Vou precisar de uma lixa, vou precisar de uma massinha. Você já está aqui. Eu me antecipava. E eu acho que na vida é assim. Se você se antecipar, né, que nem agora nós estamos, muito se fala que vai vir uma grande recessão. Você vai esperar ela chegar? Não. Não, com certeza. Vamos se preparar, vamos estudar o que é uma recessão, vamos estudar as recessões passadas e vamos melhorar o nosso produto. Legal. Né? Se você melhora o seu produto, você vai fidelizar o cliente, porque o seu cliente, eu não vendo, o meu produto não é barato, né? Então eu não vendo preço, eu vendo qualidade, eu vendo um produto. Eu atraio o cliente pelo meu diferencial. O meu diferencial é uma aula bem dada, né? É um suporte ilimitado, né? É ter livro, ter e-books, tudo isso agloba o meu produto. Né? Então, eu já pensando na recessão, né? Eu já estou aí buscando trazer novos cursos. E qual é os cursos que as pessoas estão buscando? Porque a gente tem que antenar. Eu sou do ramo gastronômico. Então, eu vi que não basta só vender receitas, só ensinar a cozinhar, só ensinar a decorar um prato. Então, eu percebi que os chefes precisam aprender a fazer ficha técnica.
O que é ficha técnica? Saber quanto que ele está comprando, para quanto que ele vai vender o produto dele, e se ele precisar fazer igual aqui no Japão, dar 50% no final da tarde, ele não perder, porque ele deu a margem de lucro dele. E vende tudo. Né? Gestão para restaurantes. Eu vejo que tem muito restaurante que a mesma rapidez que ela abre, ela fecha. Então eu estou montando um curso de gestão para os meus alunos que forem para o âmbito de montar um restaurante, porque todo mundo, em qualquer profissão que seja, você vê, o médico ganhou dinheiro, ele monta um restaurante. O cara da novela ganhou dinheiro, ele monta um restaurante. E nós que já somos da culinária, né, a gente vai montar um restaurante. Eu não vou montar um pet. Eu vou montar um restaurante. Então, eu senti essa necessidade deles de fazer uma gestão empresarial, de mostrar para eles que a gente tem que ser empreendedor todo dia, e é aquilo que eu prego, né? Que legal. Se renovar. Eu crio uma coisa nova todo dia, né? Todo dia. E outra, fazer flyer. Eu faço os meus flyers porque eu pagava 10 mil ien para fazer um flyer. Hoje, todos os meus flyers eu que faço. O meu livro, tanto o Choconin como o Foodland, fui eu que escrevi ele no celular. Nossa. Eu criei todas as páginas. E olha que o Foodland tem 350 páginas. Caraca. Eu dei as 350 páginas para o web designer, só remontar. Que incrível. Então hoje, fazer uma propaganda, uma arte, assim, para mim, ó. Que incrível. E eu gosto de usar a minha imagem. Um conselho que eu dou para as pessoas é trabalhar a sua imagem. Muitas vezes as pessoas não sabem o meu nome, o Unique. Mas o chefe chegou. Sabe que eu sou chefe de cozinha. Então, porque eu vendi uma boa imagem. Então, eu procuro trabalhar sempre com a minha imagem. Se você entrar no meu Instagram, nas minhas redes sociais, vocês vão ver lá. O olho de fusca lá. Tem vezes que eu vou pro estúdio só para fazer cara. Porque eu uso a minha imagem, entendeu? E como eu aprendi a criar, eu preciso de uma imagem condizente, né? Como foi apresentar meu produto. Como foi pra encarar as redes sociais? Você teve alguma dificuldade? Muita dificuldade. Se você for ver as minhas redes sociais, elas são antigas. Só que elas não eram trabalhadas, porque eu só tinha pra colocar no cartão de visita. Instagram, Facebook, Orkut. Porque eu sou do tempo do Orkut. Pra mim, né? O Orkut eu vendia de tudo no Orkut. De tudo. Né? Eu tinha uma coisa que eu não queria em casa, tô vendendo esse quadro aqui. Hoje em dia no Instagram não dá certo. Você tem que entrar no grupo de venda. Sim. Mas assim, foi difícil, embora quando eu cheguei no Japão, eu cheguei na época do computador. Né? Geladeirona, então eu já me apaixonei por ela, né? Então eu já tinha esse contato, mas as redes sociais eu não trabalhava. E até não estou em todas elas, né? Estou no Face, Instagram, YouTube, né? LinkedIn, mas a gente sabe que tem muito mais. No TikTok ainda não? A minha esposa fala, eu já entrei e saí 2 vezes do TikTok. Porque As dancinhas. As dancinhas, né? Depois que eu vou mostrar a dancinha que eu fiz com a minha filha. Ficou legal, né? Assim, ficou bem bacana. Mas hoje em dia eu sou mais objetivo, né? Eu procuro dar mais a minha cara a tapa. Né? Então por isso que eu tô nas lives entregando produto para minha audiência toda quinta e toda terça. Isso aí é fixo. Só quando eu fui pro Brasil, que eu falo, gente, tô a trabalho lá, não vai dar tempo. Lá, tá, não vai dar. Agora comecei o projeto 8.0, né? Que todo dia, 8 horas da manhã, aqui 8 horas da noite, eu entro ao vivo para responder uma dúvida de uma pessoa. Nossa, que Então, legal. como eu tenho uma audiência de 11.500, 11.600 seguidores, não é uma grande audiência, eu acredito que no mínimo esse programa vai ter 1 ano de duração, porque um ano só tem 365 dias, eu vou atender uma pessoa por dia. Então, o meu programa... Ele é muito divertido. O meu programa ele vai ter longevidade. Porque tem pessoas que querem fazer um negócio dele, quer atender 30 hoje, amanhã já fez 60, o cara tinha só 50 no dia. Acabou. Verdade. Né? Tem que pôr regras. Sim, Né? Nós vivemos num país que a gente aprende a seguir regras, normas, e elas foram criadas pra gente viver bem em sociedade. Sim. Né? Então eu sou muito regrado. Né? E assim, um pouco para pedir para você falar um pouco sobre novos projetos, mas aí você já falou, né, que Sim, a faculdade, né? E assim, e eu falo com a boca cheia, né? Porque não é fácil, tá, você encarar um projeto desse, porque são
eu vou ter que estudar mais do que eu já estudei, né? Mesmo eu sendo graduado, tendo faculdade aqui no Japão, experiência, porque nós teremos cursos de graduação lá no Brasil, né? E aí eu também vou ter que voltar a estudar, Sei. né? Porque até então nós teremos lá um pedagogo, um chefe graduado que vai poder também assinar os documentos junto comigo, né? Sei. Porque a faculdade daqui não vale no Brasil, né? Da mesma coisa que de lá não vale aqui. Então, assim, eu vou ter que voltar a estudar. Mas eu tenho toda a base, todo o conteúdo, Sim, né? O material legal. criado pra gente reforçar. Então, uma faculdade de culinária no Brasil só vai agregar, né? E eu deixei em vida um legado. Sim. E aquilo ali, se antecipar. Eu não precisei morrer para as pessoas falarem, nossa, ele era bonzinho, deixou um bom trabalho. Não, eu em vida estou deixando um legado. Né? legal. Porque fora a Isso é muito faculdade, eu legal. tenho um portal online, são 2 livros, né? Meu canal no YouTube, meu canal no Instagram, que isso aí não morre. A velhinha da gente apaga, mas um bom serviço ele fica postergado para a Sim. eternidade. Com certeza. Né? Então, assim, eu tenho um jargão desgastado, mas assim, que é muito impactante. Não precisa ser fácil, basta valer a pena. Então, assim, eu trabalho em cima dos meus princípios e dos meus objetivos, né? E eu quero sempre mais. Né? O próximo passo é buscar ser eu falo que eu já consegui tudo que eu queria, né? Filhos maravilhosos, livros, o que diz que a gente tem que escrever um livro, tem um filhos eu já tive, né? O próximo passo eu gostaria de receber do governo japonês o reconhecimento de ser tipo um embaixador omotenashi, né? Das boas práticas da Nossa, culinária que legal. japonesa. Que né? legal. Então, eu acho que isso aí é o próximo. Né? Eu já fui reconhecido doutor honoris causa pelo estado de Pernambuco, né? Na Biblioteca Nacional, num evento que eu nem sabia o que eu fui fazer lá. Cheguei lá, me convidaram para a mesa de autoridades, junto com o secretário da Secretaria do Estado, né? Tava o prefeito, estavam autoridades de peso. Sei. E eu lá na mesa da autoridade. Aí, agora você vem fazer um discurso, what? Discurso. Aí recebi o título de, eu posso inclusive assinar como doutor, né? E todos os benefícios de um doutor, por causa desse título, elas passaram a integrar para mim. Que Né? legal. Tipo, se eu fizer um projeto para o governo, eles leem com mais atenção, porque é um doutor honoris causa assinando. Sim. Né? Até falo, se precisar ir preso, porque eu bati em alguém, não vai preso, porque vai numa sala porque você é um doutor. Brincadeiras à parte, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente resolve as coisas batendo, né? Mas não é assim. É sempre na conversa, Legal. né? Mas assim, títulos, eu gosto de títulos. Que legal. gratificante. Assim, para quem está começando agora no empreendedorismo, que conselho você daria que você queria ter recebido no começo e não teve? Nunca escutar matadores de sonhos. Tá? Porque o que mais tem é matador de sonhos. Sim. Muitas vezes ele está dentro da nossa família também. Sim. É um pai que não acredita na gente, é um irmão, um parente, às vezes a esposa da gente não acredita. Se você acredita, é o que basta. Entendeu? É por eu ter acreditado nos meus sonhos que eu cheguei onde eu cheguei. É por eu acreditar. Porque não deixa de ser a lei da atração, porque eu já acredito. Né? E eu vou lutar por eles. Né? Não pode desistir, tem que persistir. Né? Porque tem muitas pessoas que acreditam, mas desistem no meio do caminho. Isso aí existe mesmo. Né? Então tem que persistir, persista. O sucesso, ele não acontece no amanhã. O sucesso, ele é o dia após dia. Até digo uma coisa, né? Que a gente tem que ser perfeito. Mas a perfeição não existe. O que existe é todo dia você querer ser um ser humano melhor, fazer o seu melhor, né? Se você é um dono de restaurante, procurar atender o seu cliente melhor. Porque se a perfeição ela existe, nós chegaremos perto de algo que seja perfeição. Mas não tem, nós não temos como medir o que é perfeito. Então, na minha concepção, eu cheguei na seguinte conclusão, que é todos os dias eu procurar evoluir. Todos os dias eu procurar fazer melhor. Né? Ser um bom pai, um melhor amigo, um melhor esposo, Sim. um melhor chefe, um melhor professor,
Né? Será que eu vou ser perfeito? Talvez não, porque nós temos muitos defeitos. Mas a gente pode chegar perto de algo que possa ser a perfeição. Sushi perfeito existe? Não, não existe. O que existe é todo dia eu querer fazer o meu melhor sushi. Peixe fresco, um arroz de qualidade, bem apresentado. Aí eu vou ter algo perto da perfeição. Né? Então, esse é o conselho para quem está começando. Que legal. Como se eu pedir para você descrever sucesso? É a prática todo dia de boas coisas. Né? Todo dia eu praticar boas coisas, eu vou alcançar o sucesso. Né? Não olhar para a grama do vizinho, se preocupar com a minha grama. Perfeito. Né? Então, sucesso é isso daí. Todo dia você praticar boas coisas. Você Legal. se sente uma pessoa de sucesso? Eu me sinto uma pessoa vitoriosa. Legal. Né? Eu me sinto, eu alcancei o sucesso por ter entendido como buscar. Né? Que é praticar todo dia boas coisas. É aquilo que eu volto a falar. A gente recebeu uma aula saindo do curso dele. Arigato. Outro dia eu vou contar uma história, né? Eu estava voltando da escola, né? E eu parei no farol e tava um japonês fazendo malabares, né? Raro aqui no Japão. Aqui? Muito comum no Brasil. Né? Só que o que mais me impressionou que era com fogo. Até me arrepiou. Ah, que Falei, legal. eu não faço, Olha! Eu não faço isso com um apagado, quem dirá com fogo. E aí, o cara fazendo lá, enquanto o farol estava aberto, né? Ele apagou ali e veio ali no vidrinho do cara. Fazer o quê? Pedir dinheiro. Pedir esmola. Né? Com toda essa experiência que a gente tem, a gente às vezes não cai a ficha na hora. Mas eu cheguei e fiquei pensando naquela visão. Não é comum aqui no Japão acontecer isso. Cheguei em casa, sentei no meu sofá, que eu gosto de ficar numa penumbra assim, né? Assistindo ou escutando alguma coisa. E aí caiu, eu mentalizando. Aí caiu a ficha. Né? O mundo mudou. O mundo mudou. E hoje em dia, até para você ganhar esmola, você tem que dar um show. E a pergunta é, você tem dado um show na sua vida? Você tem dado um show em casa com a sua esposa? Você tem dado um show no seu trabalho? Tem dado um show com o seu filho? Né? Então fica essa mensagem no ar. Né? Que todo dia nós temos a oportunidade de dar um show. Se não damos é porque não queremos. Né? Então, se todo mundo der um show todos os dias, nós temos aí todo ano 365 novas oportunidades. Né? Você perdeu a de ontem, faz hoje. Verdade. Vê se não funciona, depois me diz. Verdade. Amei também. Então, assim, Amei esse papo com você. Te agradeço muito por ter aceitado, né? muito Vir bem. bater esse Obrigado. papo com a gente. Muito legal. E aonde o pessoal te encontra? Bem, só digitar Junek, né? No Google ou no Instagram, @chefjunek, né? O meu nome de trabalho é o Junek. Né? Digitou Junek, já vai aparecer todas as minhas redes sociais, né? Instagram, né? Nós temos aulas diariamente, né? Tem muita coisa interessante. Tem lição de vida, né? Que pode servir para qualquer profissão, né? Não só, mas eu não faço sushi. Não, nada ali no meio daquela aula tem uma história, né? Tem, porque as histórias são envolventes. Sim. São as histórias que nos mantêm, que prendem a nossa atenção. Sim. Então, assim, procurou @chefjunek, é só me chamar. E os nossos agradecimentos de hoje vai para o William Novaes, que é nosso gestor de tráfego. Gente, acompanhe ele lá, é só escrever William Novaes que vocês encontram ele no Insta. E ele tem vários cursos lá também, dão uma olhadinha lá, tá? E aonde encontram a gente? A Mari Kawabata. Suzy Terruia. Verônica Ota. E @DonasCast, não esquece de seguir a gente. Gente, Dá um like segue. no vídeo. Compartilha, ajuda a gente aí, tá bom? E até o Isso aí. próximo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, obrigada.